E aí galera, olá. Bom dia galera. Então, para a aula de hoje, bom dia galera. Então, aproveitando aí que a gente está sobre o projeto Covid, eu trouxe uma aula um pouquinho difícil hoje, mas nada tão trabalhoso, tá? Que é o movimento sobre duas dimensões. O que é então o movimento sobre duas dimensões? Vamos começar falando assim, né? A gente quando espirra, a gente costuma jogar muitas partículas, né, de saliva com várias bactérias e inclusive o vírus. Seria uma das maneiras de contaminação. Então o que acontece? Durante esse espirro a gente joga isso com uma velocidade tão grande e ele percorre uma certa distância até finalmente cair, certo? Então a gente vai entender mais ou menos como funciona isso. Eu separei essa aula em duas partes para que a gente consiga entender ela na sua totalidade, tá bom? Então vamos lá começar aqui um pouquinho, diminuir minha câmera para vocês também me acompanharem, certo? Então vamos lá. Essa vai ser a primeira parte, a de movimento de duas dimensões, tá bom? Mas o que são os movimentos em duas dimensões, gente? É o seguinte, a gente tem o costume de sempre fazer a demonstração no eixo de x, né, que é o horizontal, ou no eixo de y, que é o vertical. Então, quando a gente começa a estudar física e matemática também, que isso aqui é o plano cartesiano, a gente sempre verifica esses dois eixos, né? O eixo de x e o eixo de y. Só que quando a gente está no início do estudo, a gente só estuda ele em um único eixo, que é ou de x ou de y. Então, nesse primeiro momento, a gente vai verificar uma dimensão, certo? A gente quer chegar em duas, mas a gente vai começar estudando uma dimensão, que é assim que a gente faz. Como eu coloquei aqui embaixo, a gente vai fazer isso por partes, tá bom? Então, olha só. A gente vai separar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. A gente vai separar aqui no eixo de x ou no eixo de y. Não vamos fazer os dois ao mesmo tempo, só depois, tá? Na próxima parte. Então, olha só. A gente costuma ver então que para cada um desses eixos a gente vai separar, a gente vai estudar nesses eixos dois movimentos, tá? O movimento uniforme, está aqui em azul, e o movimento uniforme variado ou uniformemente variado. São a mesma coisa basicamente, tá? O que acontece? Esses dois movimentos, eles vão na verdade gerar todos os outros. Eu vou dar uma dica que é ainda mais fácil para vocês, que na verdade é o movimento uniformemente variado que vai gerar muito dos outros. Eu vou explicar isso por quê, o motivo, tá? Então vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui, ó, vamos começar com o movimento uniformemente variado. Volta, senão vai dar spoiler. Que é isso? Bom, o que é aceleração? Para a gente entender movimento uniformemente variado, a gente primeiro precisa entender o que é a aceleração. A aceleração nada mais é do que a interpretação da velocidade, ou seja, quanto mais rápido um objeto fica ou mais lento, a gente está falando de aceleração. Significa dizer o seguinte: se você está parado e começa a se movimentar, você está gerando aceleração. Você tinha uma velocidade e agora essa velocidade foi alterada, certo? Então você alterou sua velocidade, isso significa aceleração. Então eu coloquei aqui a definição, olha só, vou botar aqui em cima. A taxa de variação da velocidade é a taxa de variação da velocidade. Sendo assim, ela indica o quanto o objeto vai ficar mais rápido ou mais lento. E olha só que curioso. Conforme ela faz isso, ela vai dividir o movimento em duas maneiras distintas, né? Ela vai fazer essa separação aí. Quando o objeto vai ficando cada vez mais rápido, a gente chama isso de movimento acelerado. E quando ele vai ficando cada vez mais lento, cada vez mais devagar, a gente chama isso de movimento retardado. Tá, mas como é que funciona isso? Temos que lembrar que isso é em módulo, tá? Então, um objeto, por exemplo, que está com velocidade muito, sei lá, tipo zero, não, zero e começa 20, 40, 60, 80, 100. A velocidade dele está ficando cada vez maior em módulo, certo? E aí ele está fazendo com que ele fique mais rápido. Já o movimento retardado, ele está fazendo o contrário. Então, por exemplo, ele está 80, aí 60, 40, 20,
zero. Está fazendo com que o módulo dele acabe diminuindo. Então, isso é um movimento retardado, ele está se aproximando de zero. Ah, Jack, mas eu lembro de uma aula que era negativo e a gente podia ter velocidade negativa. Beleza, pode ter mesmo, mas se tiver se aproximando de zero, quer dizer que ele é retardado. Mas se tiver se afastando de zero, ele é acelerado. Então, tipo, se ele está com velocidade menos 5, aí vamos lá. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos um, zero. Ele está se aproximando de zero, então isso é retardado. Aí ele então, menos 5. Aí menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Ele não está se aproximando de zero, então isso é acelerado. Certo? Então vamos lá. O que acontece é que, usando essa definição, né, de movimento de aceleração, a gente consegue definir, calcular realmente o que é a aceleração. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa equação daqui de baixo, que é a equação que a gente chama de equação de aceleração. E essa velocidade aqui, é representada por ΔV, indica a variação da velocidade. Ou seja, só existe aceleração se existir variação de velocidade. Se não existe variação de velocidade, não existe aceleração. E essa variação de velocidade ela é dividida pelo tempo, certo? Então, quem mudar mais rápido a velocidade vai ter maior aceleração, beleza? E aí eu vou então pegar essa equação para descrever algumas unidades aqui. Eu vou mudar minha câmera para cá, diminuir um pouquinho. Então vamos lá. Ó, nessa equação aqui de aceleração, a gente vai poder determinar qual é a unidade. Lembrando que a unidade de velocidade pode ser metro por segundo, quilômetro por hora, então a gente vai definir isso aqui. Então olha só, nesse ponto eu tenho que a velocidade é dada em metros por segundo dividido pelo tempo que é dado em segundos. Está aqui escrito embaixo, ó, já botei até separadinho. Beleza, e aí quando eu faço aqueles extremos por meios das frações, aí vai ficar segundo vezes segundo. Segundo vezes segundo vai dar segundo ao quadrado. Logo, a gente pode dizer que a velocidade, a aceleração, tem uma unidade de metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a gente além de ver metro por segundo ao quadrado, que essa é a unidade do sistema internacional, às vezes, quase nunca, alguém chega lá e coloca quilômetro por hora por segundo. Quer dizer que a cada um segundo a velocidade vai mudar tantos quilômetros por hora. Tá, gente? Vamos então lembrar aqui o que é a aceleração. A aceleração é a mudança da velocidade. Se ela tem um valor, por exemplo, como o da gravidade, a gravidade é um tipo de aceleração. A aceleração da gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado, o que significa que a cada um segundo a velocidade vai mudar 10 metros por segundo. Ou seja, um objeto que é jogado de um avião, vamos botar assim. E o ar não está tão forte, então está sem vento e tal. Ele inicialmente ele começa com velocidade zero, depois ele em um segundo vai para 10, 2 segundos ele está com velocidade de 20 metros por segundo, 3 segundos ele já está com 30 metros por segundo, só que aí a gente tem a resistência do ar, e a resistência do ar, quanto mais rápido você se move, aí ele começa a te segurar, a frear, beleza? Mas se vocês quiserem fazer um teste, vocês podem pegar um pedaço de papel amassado e jogar aí, né, da altura que vocês tiverem, simplesmente largar. E aí vocês vão ver que ele vai sofrer muito pouca resistência do ar, tá bom? E provavelmente ele vai ter uma aceleração muito próxima a 10. Na verdade não é 10 não, é 9,8, mas a gente faz isso numa prática experimental para vocês verem, beleza? Então, tá aí a unidade de aceleração. E aí, aproveitando essa equaçãozinha daqui, a gente então vai fazer um extremos por meios, né? Para a gente não perder o costume da regra de 3. E esses extremos por meios a gente vai então, olha só, encontrar a equação da velocidade. A velocidade em função do tempo. Aí vai ficar velocidade é igual a aceleração vezes o tempo. E aí, isso lembrando aqui, olha só, e aí isso faz com que lembre que ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Esse delta sempre diz isso, é uma variação. É o final menos inicial. Então, ΔT é uma variação de tempo, logo é final do tempo menos inicial do tempo. E aí, se eu aplicar isso lá embaixo, nessa equação que eu tenho aqui, olha só, beleza? Aqui
eu vou ter que a velocidade vai ter aberto, né? Vai estar aberta aí entre v menos v0 e o tempo também vai estar aberto aí entre t menos t0. Tá, para que isso? Volta para lá. Subindo. Se ligue só. Eu vou pegar esse v0 daqui, esse daqui, e vou passar para o outro lado. Quando ele passar, ele vai ficar positivo. E esse t0 daqui, sem vergonhinha, vamos dizer que ele vale 0. Certo? Vamos dizer que ele começou a contagem. Eu bati no cronômetro, ele bateu 0. Então não vou levar em contagem a ele. E aí a gente vai ter essa equaçãozinha daqui que a gente chama de função horária da velocidade. Coloquei o nome aqui para vocês do lado. Para que serve essa equação? Serve para você dizer qual a velocidade em quanto tempo. Do mesmo jeito que eu dei aquele exemplo da coisa lançada lá do avião, se você largar o objeto, em 1 segundo ele vai ter 10 metros por segundo. Em 2 segundos ele já está com a velocidade de 20 metros por segundo. Em 3 segundos, 30. É isso que eu estou fazendo na verdade. Eu estou utilizando essa função horária da velocidade. Eu sei quem é a velocidade inicial, que era 0, que ele largou. Eu sei qual é a aceleração, que eu disse que é a da gravidade, que vale 10. E aí, quando eu dou o tempo, eu encontro a velocidade. Então eu disse, em 1 segundo eu dei o tempo. Aí fica 1 vezes 10. 1 vezes 10, 10. Aí depois, 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. E aí essa velocidade daqui vai sendo determinada através do tempo. É por isso que a gente chama de função horária da velocidade. E a gente tem outras, né? Tá? Uma função horária da posição, por exemplo. Está aqui, ó, essa equação chamada de sorvetão. Vamos descrever ela rapidinho. S, esse S maiúsculo aqui, significa posição, localização final. Aí S0 significa localização inicial. V0 significa velocidade inicial. T é de tempo. A é de aceleração e aí novamente repete o t ao quadrado que é do tempo ali. Tá? O que é que essa função faz? De novo, se eu der o tempo, eu encontro a posição. Nessa daqui, né? Aqui nessa eu encontro a velocidade. Então, quando eu tenho tempo, né? Aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho tempo. Tem uma maneira ainda que não vale a pena agora a gente discutir isso, porque vai fugir um pouquinho do propósito da aula, que como eu disse, a gente vai começar a analisar o movimento em 2 dimensões para entender mais ou menos qual a distância que um espirro vai percorrer. É a questão da equação de Torricelli. Então nessa equação de Torricelli, eu vou botar aqui minha foto embaixo, isso, para vocês estarem aqui ó, olhando. Essa equação de Torricelli, ela é a única que não usa o tempo, beleza? Então, o que acontece aqui? Eu tenho, olha só, é a junção dessas duas últimas equações, que eu escrevi aqui em cima, e elas vão resultar nisso daqui, ó, que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo, beleza? Então, essas equações aqui, elas vão juntas formar o que a gente chama de equações do movimento uniformemente variado. Eu coloquei aqui em tabela porque eu acho uma maneira mais fácil de visualizar. Então, se eu preciso determinar, por exemplo, a aceleração, eu uso essa equação daqui. Se eu preciso determinar a velocidade, através do tempo, essa equação daqui. Se eu preciso determinar a posição, lembre que posição significa localização, essa daqui. Agora, se eu não tenho o tempo, aí eu preciso usar a equação de Torricelli. Beleza? Então, através disso, olha só, a gente vai gerar os outros movimentos. Lembra que eu falei que a gente acaba gerando os outros movimentos? Então, passar aqui. Bom, quando a gente vai ter aí que a velocidade não muda, né? A velocidade é 0, a aceleração ela vai ser nula. Isso é meio óbvio. Vamos pegar aqui essa equação, né? E vamos dizer que a velocidade não mudou, ela nem aumentou nem diminuiu. Então não teve variação. Se não teve variação, significa que a aceleração vai ter que ser 0. Isso é meio óbvio, né? Deixa eu botar aqui que eu vou mostrar uma outra tabelinha. Olha só isso. Vou passar para cá. Pronto, veja a equação que eu escrevi de novo, só que no lugar da variação ela é 0, porque ela nem aumentou e nem diminuiu. O resultado é que a aceleração vai ser 0. E aí eu vou pegar todas essas outras equações daqui e vou colocar isso que eu acabei de descobrir,
que a aceleração é zero. Então olha só o que acontece. Quando eu descobrir que a aceleração é zero, eu vou colocar v0 mais at. No lugar de at, é zero. Aí vai dar que a velocidade final é igual à inicial. Disso a gente já sabia, não tem novidade nenhuma aí, porque eu disse que ela nem aumenta nem diminui. Mas aí a equação da posição fica uma coisa interessante, olha só. Eu vou pegar essa aceleração zero, zero vezes qualquer número dividido por qualquer número vai ser zero. Então ele some. Somado com qualquer número também vai ser o próprio número, então o zero não faz diferença nenhuma. Então ele some. E aí fica somente essa primeira parte da equação aqui, ó. Minha foto está em cima, indo até o t, porque esse outro trecho cai fora, some, não usa pra gente. Aí essa equação fica S0 mais V0 vezes t. Só que aqui do lado a gente já acabou de ver que V0 é a velocidade. Não tem diferença de velocidade inicial e final. Elas são iguais, está ali escrito. Aí, em vez de usar V0, eu vou só usar velocidade. Tá ligado? Isso vai gerar uma equação que a gente chama de equação de sorvete. Essa grandona aqui em cima é a sorvetão. E aí, quando a aceleração é zero, ela vira sorvetinho, que é essa aqui embaixo. Esse S0, lembrar que S0 é posição inicial, V é velocidade, T é tempo. Beleza? E através dessa equação daqui, a gente consegue determinar uma outra equação, que é a equação de velocidade, que é essa daqui, que diz o seguinte, que a velocidade é a distância que você percorre em determinado tempo. Dá para ver que aquele símbolo ali enorme que eu estou marcando lá do lado de lá de Torricelli, não existe Torricelli para quando a aceleração é zero, né? Essa equação ela é inutilizada. Mas a gente continua tendo aceleração, posição e velocidade. Beleza? A gente não tem a equação do Torricelli. Beleza? Para o movimento uniforme, a gente não tem a equação de Torricelli. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Nessa situação chamamos de movimento uniforme. No movimento uniforme, a aceleração, olha só quanto vale, zero. E a velocidade, distância por tempo. E a posição, eu vou calcular através da função de posição e tempo, mas não tem Torricelli. Beleza? Então olha só, para a gente já chegando aqui perto do fim da aula, a gente vai ter o movimento uniforme. Tá? Qual a característica dele? A velocidade é constante, a aceleração é nula, já expliquei por quê. Certo? Porque a aceleração é nula, a aceleração é zero, a velocidade é constante porque ela não muda. Ela não muda porque a aceleração é zero, né? Então, olha só. A gente vai entender um pouquinho mais o que significa velocidade. Velocidade, na verdade, é o que a gente usa. Velocidade, na verdade, desculpa. Velocidade, na verdade, ela é a distância que você percorre em quanto tempo você percorre. Ou seja, se você tem a velocidade de 60 km por hora, como está mostrando aqui nessa figurinha aqui, deixa eu botar do lado, pronto. Essa figurinha aqui, 60 km por hora. A 60 km por hora significa que em uma hora você tem que percorrer a distância de 60 km. Só que a gente não mede isso assim, tanto em quilômetros. É mais comum a gente ver medida em quilômetros por hora, só que a gente, na hora de passar num radar e tudo mais, o pessoal sempre, o radar no caso, sempre mede em metro por segundo. No carro tá lá 60 km por hora, tal. Mas o radar normalmente não usa essa unidade de quilômetro por hora, ele usa metro por segundo. Tá? E para que ele faz isso? Porque na verdade ele pega distâncias pequenas, ele não pega distâncias em quilômetros, ele pega na verdade distâncias em metros. E aí a gente precisa converter de quilômetro por hora para metro por segundo, até porque o sistema internacional utiliza o metro por segundo. Então como é que funciona isso? Olha só, a conversão. A conversão ele vai fazer de quilômetro por hora para metro por segundo, multiplicando por 3,6 ou dividindo por 3,6. Depende de onde você está e para onde você quer ir. Eu coloquei aqui as setinhas para a gente poder entender. Então, ó, essa está indo para quilômetro por hora, ou seja, se eu estou em metro por segundo e transformo em quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, no exemplo que eu dei para vocês de que o objeto era lançado do avião e ele em um segundo tinha 10 metros por segundo. Em um segundo, 10 metros por segundo. Beleza. Mas em quilômetros por hora, aí como é que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Para multiplicar por 3,6, 10 vezes 3,6, 36 km por hora. Beleza, o objeto lançou
ele está lá 36 quilômetros por hora. 1 segundo só. Beleza. 2 segundos, 20 metros por segundo. Então multiplica isso por 3,6. Dá 72 quilômetros por hora. 2 segundos ele estava parado e agora está com 72 quilômetros por hora. Pesado. 3 segundos, 30 metros por segundo. Multiplicado por 3,6. 108 quilômetros por hora. Isso é uma aceleração absurda. E é a nossa aceleração da gravidade. Certo? Por isso que é tão difícil fazer lançamento de foguete e tudo mais. Então, pelas unidades, tá, gente, de quilômetro por hora e metro por segundo, a gente consegue construir também a equação, tá bom? Que é essa equação, ó, distância por tempo, porque quilômetro por hora. Só para a gente aproveitar aqui e entender mais um pontinho. Tá, só para a gente não esquecer também, não perder a viagem, olha só. Quilômetro, mas pode ser metro, centímetro, milímetro, milha. Pode ter várias unidades, desde que seja de distância. Até porque nos Estados Unidos normalmente não se utiliza quilômetro por hora, se utiliza o metro, ou o milha por hora, certo? Quem jogar videogame aí vai ver que os carros lá do videogame eles vêm normalmente em milhas, beleza? Mas a gente pode construir tranquilamente essa unidade aí de velocidade, essa grandeza de velocidade. Basta olhar as unidades, beleza?